Bom dia. Efésios 4. Carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 4. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Essa carta que Paulo está mandando à igreja, os irmãos em Éfeso, ele se identifica logo dizendo, portanto, eu prisioneiro no Senhor. É muito bom nós sabermos, por exemplo, a tranquilidade de Paulo se afirmar, falando, não, eu sou prisioneiro no Senhor. Eu tenho explicado sobre essa questão de ser prisioneiro no Senhor. Quando nós somos prisioneiros nele, nós temos a certeza de não fazermos nada contrário à sua vontade, de não agirmos contra a sua palavra. Prisioneiro no Senhor, você tem limitações. Você anda, você vive, você olha, você pensa, você pratica sempre de acordo em conformidade com o Evangelho de Jesus Cristo. Você sendo preso no Senhor, você não age pela sua vontade própria. Não existe a lógica mundana. Não existe o seu querer, o querer da carne. Em tudo, você é dirigido e guiado pelo Espírito de Deus. Mas o que eu acho que eu posso fazer uma pregação assim. Eu acho que eu posso trazer um ensino assim. Eu acho que eu tenho que tratar aquela pessoa assim. Não. Mas as pessoas, todo mundo condena a sua maneira de agir, a sua maneira de ser, de falar, ou de querer ou de desejar alguma coisa. Não importa se é a vontade do Senhor, se é o querer do Senhor. Você está preso nele. Nós temos que estar presos no Evangelho de Jesus Cristo. Todos nós, sem exceção, nós temos que nos sentir prisioneiros, presos no Evangelho. Nós não podemos pular, não tem como pular esse muro, não tem como fugir. Os que fogem se perdem. Os que fogem morrem. Porque o único lugar que tem vida é em Cristo. E Paulo fala, ele tem o prazer, ele tem a honra de falar, não, eu prisioneiro no Senhor. Assim nós temos que ser. Mas eu faço questão de dizer que a maioria das pessoas, quando nós analisamos a luz do Evangelho, não sabe o que é prisão no Senhor. Porque muitos têm muito entendimento, próprias denominações, pastores, líderes, né? Ensina, não, você tem que ser feliz, você tem que buscar o melhor para você. Não, nós não temos que buscar isso, a palavra de Deus não nos diz isso. Não, Deus tem o melhor para você, mas qual que é esse melhor? O melhor não é que não, o melhor que ele tem para nós é vida eterna. Você tem que ser feliz, isso não existe, não está na palavra de Deus, não é a promessa do Senhor. A promessa dele é vida. Então Paulo diz aqui, portanto eu preso no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para o chamado que recebestes. Nós recebemos um chamado de sermos santos nele.
de vivermos em santidade, nos santificando constantemente. É o nosso chamado para vivermos nele. E nós só podemos viver nele em obediência aos seus preceitos. Nós só podemos viver nele estando nele, praticando santidade. Ser santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Abandonar tudo que não presta. Pensamentos errados, pensamentos são contrários à palavra de Deus. Ah, não basta a pessoa falar, não, mas eu não fiz, eu não pratiquei. Não, você é tão culpado, culpada, como qualquer outro, se você ficou pensando naquilo. A pessoa chega para mim, pastor, eu pensei muito, eu queria, eu desejei, mas eu não cheguei a cometer. Você, diante do Senhor, cometeu. Ele examina os nossos pensamentos, ele conhece o nosso querer, o nosso desejo. Jesus deixou bem claro, só em nós olharmos, desejarmos algo, nós somos culpados. Se nós quisermos, desejarmos a morte de alguém, nós somos culpados diante do Senhor de assassinato. Coisa muito séria. Nós devemos aprendermos a sermos cristãos. Aprendemos a ser prisioneiro em Cristo. Eu vejo hoje muitas pessoas supostos evangélicos, cristãos, inclusive que estão desejando a morte do nosso presidente. Eu não sou apoiador, eu não gosto da política, eu não apoio a política de Bolsonaro, a maneira dele agir, mas eu não posso desejar a morte dele. Eu estou indo contra a palavra de Deus, ao contrário, eu tenho que orar por ele. Jesus disse, orai pelo que vos persegue. Ah, mas ele está trazendo mal ao país, que ele esteja trazendo ou não, é nossa obrigação orar por ele. Nós desejamos vida, queremos vida a todos, não morte. Ah, fulano é um inimigo, fulano é um crapo, ele não vale nada, tem que morrer. Não, não existe isso. Se nós somos prisioneiros em Cristo, nós desejamos a vida. Nós oramos, intercedemos para que as pessoas tenham vida. É isso que nós temos que aprender. Nós temos que aprender, o versículo 2, com toda humildade. Aprender o que é humildade e mansidão. Jesus, o mestre, o Senhor, o mestre dos mestres, ele mostrou o que é humildade. Antes dele partir, depois da ceia, ele se abaixou, pegou uma toalha e foi lavar os pés dos discípulos. Mostrando o que é humildade. Ele falou, vocês me chamam de mestre? Realmente eu sou. Agora ele fazia a mesma coisa. Ah, pastor, então tem que sair lavando os pés de todo mundo? Não, não é lavando os pés de todo mundo. Vai mostrar o que é humildade. Eu vejo muita arrogância no meio evangélico. Pessoas se dizem evangélicos, se diz crente, mas são arrogantes. Não sabe o que é humildade, não sabe o que é mansidão. Com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Nós temos que aprender que todos nós somos diferentes, nós não somos iguais. Hein? A única coisa que nós temos que sermos iguais é na fé. A única coisa que nós temos que ser iguais é na prática do evangelho. A única coisa que nós temos que ser iguais é fugir do pecado. Fora isso, cada um de nós somos seres individuais. O Senhor nos fez individuais. Cada um tem uma maneira de ser, uma maneira de falar, uma maneira de andar, enfim. Mas nós temos que, não importa, como a palavra diz, nós somos o corpo de Cristo e o corpo não é igual. Olha bem o corpo, nós temos dedo, mão, braço, ou o corpo só é composto só de dedos? Ou só é composto só de braço, de olho? Não. É tudo isso que forma o corpo. Mas esta unidade é que é a igreja, a noiva do Senhor. Muito bem, nós devemos sim
é procurar viver em harmonia com os irmãos. Presta bem atenção, estou falando irmãos de fé. Eu não estou falando irmãos de denominação que não existe. Eu não estou falando irmãos de igreja, não. Nós temos irmãos de fé com o mesmo objetivo, irmãos da igreja de Cristo. Porque eu tenho orgulho, a honra de falar que eu não sou irmão da maioria dos evangélicos. Esses que buscam Cristo por outro motivo. Esses que não conhecem a Cristo. Esses que barganham, que trocam, que compram, que vendem. Eu não sou irmão desses, porque esses não são a igreja de Cristo. A igreja de Cristo vive no Evangelho. Versículo 3 fala que procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual foste chamado é uma só. É só um Espírito. O Espírito de Deus é um só. O mesmo Espírito Santo que atua em mim, atua em você, atua em qualquer outra pessoa, se ela assim permitir, se ela assim concordar. É o mesmo Espírito, é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Deus nos compartilha conosco o seu Espírito. E se nós vivermos guiados pelo Espírito dele, nós estamos nele, nós somos a igreja dele, nós somos a noiva dele. Nós somos o corpo de Cristo. O que nós temos que entender é que não é por frequentarmos uma denominação, não é por carregarmos uma Bíblia, não é por orarmos de madrugada, ou fazer jejum, ou subir um monte, ou descer monte, ou fazer qualquer coisa que nos torna discípulos de Jesus, que nos torna igreja de Cristo. O que nos torna é obediência, é sermos prisioneiros em Cristo Jesus. É abandonarmos, rejeitarmos toda a vontade da carne. Por isso que Paulo mesmo nos explica, a carne e o espírito combatem entre si. E nós temos que combater a vontade da carne, porque a carne quer fazer as coisas do mundo, prazeres e tudo mais. Mas nós andamos em espírito, nós somos guiados pelo Espírito. Temos que aceitar isso. Nós não temos que ser religiosos, nós temos que ser de Jesus. Eu vejo as pessoas falar, não, eu sou batista, eu sou arminiano, eu sou calvinista, eu sou isso, aquilo, eu não sou nada disso, eu sou de Jesus Cristo. Eu estou em Jesus. As pessoas inventam moda, inventam uma série de coisas e começam a viver nisso. Todos esses que estão apegados a esse tipo de coisa, a essas tradições, a esse ensinamento, estão longe de Cristo. Todos. Vivemos em Cristo. É Cristo Jesus. É Ele que nos ensina. É Ele que nos capacita. É Ele que nos move, nos conduz à vida. É Ele. Versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Não existe dois, não existe três, não existe quatro senhores, não. É um só. Ah, pastor, mas existe Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, que são um. A Trindade é um. Quem vê a mim vê o Pai, Jesus disse. Jesus disse, eu enviarei do meu Espírito. É um. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo é Deus. É uma só. Assim como nós somos corpo, alma e espírito e somos um só, Deus também é um só. É um só. É um só Deus e Pai de todos. Há um só Senhor. Uma só fé. A nossa fé tem que estar nele.
A nossa fé está no Senhor, porque se nós tivermos fé, não é porque eu falar, não, eu tenho fé que isso vai acontecer, eu tenho fé disso, eu tenho fé daquilo. Mas se eu tenho fé, eu vivo em obediência. Porque se eu tenho fé, eu acredito no Senhor, eu acredito na palavra dele. Eu crendo na palavra dele, eu tenho temor, eu tenho medo, eu não vou errar, eu não vou praticar, porque eu sei para onde eu serei conduzido. Se eu tenho fé, eu sei as consequências do pecado. Eu sei as consequências do erro. E isso é que nos conduz à fé, viver nele. Temos que estar nele, temos que estar em Cristo. Fé. Ah, eu tenho fé que isso vai acontecer. Se você tem fé, a sua fé está na onde? Sua fé tem que estar em Cristo. Eu tenho fé. Eu vivo a palavra, eu pratico as palavras, eu espero na palavra. Eu não vou me desviar da palavra, porque eu tenho fé nele. Em quem? No Senhor. O único Senhor. Não existe. Ah, Deus isso, Deus aquilo. Não existe. O que existe são demônios. O que existe são imagens. O que existe são aberrações. O que existe é qualquer coisa. Senhor, só existe um. Deus, só existe um. Uma só fé nele. Um só batismo. Nos batizamos nele. Existem várias coisas que se dizem ser batismo. Não é batismo. Um só batismo. É o batismo que Jesus Cristo nos ensinou. Aquele batismo que Jesus se submeteu a ele para mostrar como é. Nós temos que nos batizarmos assim como ele foi batizado. É só isso. Ah, buscar mais assim assado? Não. Ah, o batismo de jogar uns pinguinhos de água na cara? Não existe. Ah, o batismo de criança? Não existe. Ah, o batismo assim assado? Não, não existe. Qual é o batismo? Aquele que Jesus submeteu. É esse que nós nos batizamos, é esse que nós... E mais, todos nós temos que ser batizados, porque a palavra do Senhor diz que aquele que crê e for batizado será salvo, e quem não crê, quem não for batizado, já está condenado. Palavra dele. Nós cremos, nós somos prisioneiros nele. Se nós somos prisioneiros nele, nós temos que viver isso. Nós temos que praticar isso. Senão nós não somos prisioneiros nele, nós não somos cristãos. Nós somos meros religiosos. Somos meros religiosos. Essas igrejas que ensinam onde o povo vão lá para fazer troca. Ah, eu vou colocar X no altar que Deus vai dar em dobro. Mentira. Essas pessoas não conhecem a Cristo. Esta igreja não é de Cristo. Os seus frequentadores não são de Cristo. Não conhecem Jesus. Não são prisioneiros nele. Ah, essas estão dizendo, não, eu vou ali para buscar minha bênção, eu vou ali, vou ocular. Não. Não conhece Jesus. Conhece quem está nele, quem vive nele. Versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Só um. Deus. Só um. Ah, tem várias teorias, né? Os ensinos. O Deus disso, Deus da sabedoria. Deus não existe nada disso, tudo é porcaria. Existe só um Deus. Né? As escolas ensinam, as faculdades ensinam sobre o Olimpo, né? Deus disso, é Júpiter, é isso, é aquilo. Não existe nada. Existe um só. O nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso é que foi declarado, quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e distribuiu dom aos homens. Jesus subiu, vamos continuar aqui, só para entender melhor. E o que significa? Versículo 9. Ele subiu, senão também que desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que, semelhantemente, subiu muito além de todos os céus, para preencher tudo o que existe. Deus desceu. Jesus é Deus.
Ele desceu. Ele se manifestou, Deus é o verbo, é a palavra, é o evangelho. Ele desceu, ele se manifestou, ele se revestiu de carne igual qualquer um de nós. Ele teve um nascimento normal, um nascimento vaginal como qualquer um de nós. E viveu entre nós. As pessoas daquela época viram, ouviram, tocaram nele. E no final o assassinaram. Ele desceu. Ele não foi gerado através de José ou nada disso. Mas sim de Deus, do Espírito Santo. Ele veio, ele desceu. Mas ele é o mesmo que depois subiu, depois que morreu, depois que ele foi ao inferno, que Jesus morreu, ali na cruz do Calvário. Eles não mataram, ele se entregou. Eu tenho explicado sobre isso, o que é a morte na cruz, que é sufocação. Ali na cruz, quando ele se entregou, quando ele pegou todos os nossos pecados, pecado do mundo todo, o pecado que eu cometi, algum pecado que eu vou cometer depois que vocês vão, todos os pecados do mundo, ele pegou todo ele. Nessa hora Deus se afastou, porque Deus não vive, não se adapta ao pecado, não aceita o pecado. Jesus, sentindo-se só, ele gritou: meu Deus, por que me abandonaste? Elohim, Elohim, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Depois Jesus se entregou. Ele falou: está consumado. Entregou. Ninguém me tira a vida. Eu dou a quem quiser. Ele deu a vida dele. Ali, ele morreu. Depois que ele morreu, ele desceu ao inferno. Ele pregou para todos os mortos. O que quer dizer isso? Todas aquelas pessoas que tinham morrido antes da vinda de Jesus, que não tinham tido oportunidade de se converterem a Cristo, que estavam ali aguardando, que estão aguardando para ir para o inferno, como tem muitos. Jesus pregou para esses que não tiveram oportunidade de ouvir Jesus. Jesus pregou os mortos. E depois, então, 3 dias que ele ficou. E depois de 3 dias ele ressuscitou. E depois que ele ressuscitou, que ele ficou no espaço ali de 40 dias, ele apareceu umas 13 vezes, ele deu ensinamentos, ele deu ordem aos discípulos, o que deveria fazer, como fazer. Ele subiu aos céus. E todos vendo ele subir. Anjos ao seu lado e ele subindo. Ele subiu em triunfo, ele subiu em vitória, ele foi vencedor. Ele estava levando todo o pecado do mundo, todo o pecado da humanidade. Ele levou. Naquele momento, como nós lemos lá em Atos, tudo, ele subindo e todos olhando, os anjos aparecem. O que vocês estão olhando para o céu? Aquele subiu, aquele mesmo que vai descer. E ele vai voltar. Ele foi. Mas ele foi em vitória. Ele foi em triunfo. Né? Ele mesmo nos capacitou. Inicialmente ele capacitou ainda quando ele estava em carne os apóstolos. Quer dizer, enviados. Os 12. E depois, como Judas Iscariotes traiu, foi para o inferno, perdeu, ele apareceu, ele chamou, ele convocou a Paulo, o escritor desta carta, e outros. Apóstolo, quem viram Jesus. Então ele convocou esses. E depois todos nós somos convocados através do seu Espírito. Pastores, missionários, evangelistas. Não apóstolo, porque apóstolo não existe mais do que apóstolo quem viram Jesus. Mas para que nós, com profetas, nós fazemos a nossa parte, pregarmos o evangelho. Como igreja de Cristo, como prisioneiros nele, nós temos que levar a mensagem, pregar a mensagem, não somente de boca, com o nosso comportamento, com a nossa maneira de agir, com a nossa maneira de ser. Versículo 11 diz assim: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres,
com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Ele designou alguns. Não, tem um missionário, tem um evangelista, tem um presbítero, tem um pastor, tem um mestre, tudo. Capacitado pelo Senhor, é dom do seu Espírito Santo que capacita. Para quê? Qual que é a função disso? Com propósito de aperfeiçoar os santos. Todos nós estamos aprendendo a cada dia. Não, pastor, o senhor sabe, o senhor sabe tudo. Não sei nada. Todo dia eu aprendo mais, todo dia eu busco aqui, todo dia eu busco no Senhor aprender e conhecer mais. Hoje já li, já meditei na palavra de Deus, hoje já aprendi. Eu já descobri hoje, o Espírito Santo já me revelou coisas que eu não tinha visto. E apesar de ter lido a Bíblia inúmeras vezes, hoje eu lendo as minhas meditações lá, eu aprendi. Toda hora o Senhor está revelando, Ele nos criou. Nós temos que ser aperfeiçoados nele. Quando nós somos chamados, nós temos que comparecer, não podemos negar. Mas temos que olharmos, como eu disse inicialmente, os autênticos. Os autênticos. A nossa comunhão é com a igreja, é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não existe pecado. Como podemos falar que são o corpo de Cristo, mas a pessoa vive no pecado? Tô na igreja, tá daí que tá na igreja. Mas você tá no pecado, você não é o corpo dele é santo, é perfeito. E nós, sendo o corpo dele, nós temos a obrigação de ser perfeito, nós temos a obrigação de viver em santidade. É o corpo, ele é a cabeça. Pastor, temos que ter comunhão com todo mundo. Não temos, não. Não podemos ter comunhão com os falsos crentes. Não podemos ter comunhão com esses. Para quem apodreceu o corpo de Cristo. Para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, a mesma fé e do conhecimento do Filho de Deus. Conhecer Jesus, saber quem é Jesus. Então nós vamos chegar à maturidade, ao crescimento, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Versículo 14. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá para todo vento de doutrina, e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Temos que abrir os nossos olhos e voltar para o evangelho. Não é uma teologia essa, teologia aquela. Não é teologia da bênção, não é teologia da prosperidade, não é nada disso. Mas Jesus Cristo. Tomar cuidado dessas doutrinas que anda aprendendo, vivendo por aí. Vamos voltar para Cristo. Nós temos que ter esse crescimento espiritual. Vamos deixar de ser criança na fé. Buscamos resposta aqui, a resposta está aqui. A solução está aqui. Olha bem o que ele diz, versículo 4. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Não podemos ser, ao como caímos no mar ali, que a onda joga para lá, joga para cá, bate para lá, bate para cá. Então é de ondas teológicas. Mas só acreditar em Jesus, viver o Evangelho de Jesus Cristo. Não importa se A, B, C ou D fala alguma coisa. É um pastor, um missionário, bispo, não está falando contra a palavra, fuja, abandone. Pastor, estou frequentando uma igreja lá que tem alguns erros, saia daí, abandone isso aí. Você não está fazendo parte da igreja de Cristo, você não está fazendo parte, você não é membro do Senhor, você não é parte do corpo de Cristo, saia disso aí.
Abandone essas doutrinas, abandone essas teologias miseráveis que conduzem o povo ao erro. Abandone isso que induz os incautos ao erro. Você está errando porque você não está vindo para Jesus, porque você não conhece Jesus. Versículo 15. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo é a cabeça. Nós somos o corpo. Dele, versículo 16, todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realize a sua função. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Eu li o livro de Efésios, carta de Efésios, de Paulo Efésios, capítulo 4, até o versículo 16. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso eu falo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.